Versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã estas minhas glórias. E aqui, Paulo diz que ele não usou dessas coisas. Ele não usou. Deus falou que ele podia usar, que ele tinha que fazer, mas ele não usou dessas coisas. Versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Versículo 16. Eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo 16. Por que esse versículo 16 é importante? Por causa da obrigação e da liberdade que os apóstolos têm. Porque esse é o título, né? Que liberdade os apóstolos têm? A única liberdade que eles tiveram de escolha foi o livre-arbítrio, de escolher o caminho de Deus ou o mundo. E quando eles escolheram Jesus, já era. O livre-arbítrio acaba e entra, seja feita a vontade de Deus e não a minha. Nós não temos que se exaltar porque a gente anuncia o evangelho. Muito pelo contrário. Não temos que nos gloriar por isso. Não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. O que eu quero dizer para vocês? Me perguntaram, quando eu li isso aqui, falaram, nossa, eu sou obrigada a pregar o evangelho? Eu falei, você, eu não sei. Mas Jonas teve um chamado. E Jonas foi mandado para ir a Nínive. Ele teve uma ordem. Vá a Nínive e leve um recado de Deus. E Jonas fugiu da presença de Deus. Mas adiantou alguma coisa? Ele fugiu da presença de Deus? Ele foi parar na barriga de uma baleia. Ou morre, ou prega. Ou morre, ou passa o recado que Deus te deu. E aí, Jonas resolve orar, pedindo uma nova chance. E aí, Deus dá essa nova chance. E Jonas vai até Nínive e prega. Então, essa mensagem que eu trago para você no versículo 16, marca na sua Bíblia esse versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. É imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Dá para tremer, não é verdade? Então é isso aí. Muitas pessoas do mundo inteiro adoece mesmo, vai parar enferma e algumas até morrem. Ah, Vanessa, por que você está dizendo isso? Porque essa é a confirmação do chamado de Cristo. Quando Deus chamou Jonas, ele ia fugir do que Deus tinha ordenado para ele. O que ia acontecer com ele? Ele já estava na barriga da baleia há 3 dias. O que ia acontecer com ele? Morrer. Ele ia morrer. Então, quando Deus te faz um chamado, mas Vanessa, como que eu vou saber que Deus me chamou? Deus vai falar com você através de sonho, da palavra, dos louvores. Uma pessoa capacitada vai chegar perto de você e te entregar uma mensagem e você vai saber do seu chamado. Ninguém desceu sobre essa terra à toa. Ou desceu para servir o mundo ou desceu para servir Deus. Só existe 2 caminhos. E esses 2 caminhos estão nas tuas mãos para escolher. Então, vamos continuar aqui. Marca esse versículo 16, porque ele é forte. Vou até ler de novo, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Um ponto de exclamação, exclamando, confirmando para você que não tem saída. Ou você vive e faz o que Deus manda, ou a árvore que não der fruto é decepada fora. Bem, às vezes eu sou clara demais, eu não sei se
eu tô conseguindo explicar para todos. Mas deixa aí no comentário, porque eu tô tentando fazer de um jeito mais fácil de compreensão possível. Eu não sei se eu tô conseguindo chegar nesse objetivo, mas eu tô tentando. De usar as palavras mais simples, ser direta nas palavras. Por quê? Porque essas pessoas que vivenciaram esse tempo de Jesus, eles foram orientados por Jesus. Então, essas palavras nos servem para o dia de hoje, para que nós possamos ser orientados para viver sobre essa terra no tempo de hoje. Olha só que bacana, nós somos orientados hoje. Muitas das vezes temos uma enfermidade e a gente não sabe de onde ela vem. E essa enfermidade, ela pode vir de desobediência com Deus. Porque às vezes a gente quer curtir o mundão e Deus não chamou a gente para curtir o mundão. Deus falou bem assim, você quer curtir o mundão lá fora? Mas antes de você fazer isso, você precisa fazer algo importante. E aí Deus te passa uma missão como passou para Jonas. Deus passou uma mensagem para Jonas. Primeiro ele tinha que cumprir a mensagem que Deus mandou. E aí ele tá para fazer o que ele quer. É a mesma coisa. Aquele que tem, vamos supor, o pastor tem uma família, né? Já o padre não tem. Então, vamos colocar aí o pastor que tem a família. No final de semana, antes dele curtir a família, primeiro ele vai pregar no culto. Aí depois do culto, se ele quiser passear com a família, ele pode passear tranquilo com a consciência limpa. Mas primeiro, ele tem que fazer a vontade de Deus. Porque o culto se começa às 7 horas, 7h30, primeiro é a missão de Deus, depois a pessoa sai, né, para ir lá numa pizzaria, uma lanchonete, com a família. Se é durante o dia, passeia durante o dia, mas à noite tem que estar no compromisso. Se tiver o compromisso durante o dia, que assim seja. Mas a vontade de Deus vem sempre em primeiro lugar. Primeiro lugar, buscai o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Não é isso? É a palavra de Deus, não a minha. Porque sempre tem que ser a vontade de Deus e não a nossa. Então, marquem esse versículo 16 na sua Bíblia. Versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmios, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então esse versículo 17 diz sobre aquele lá de cima, né? Da obrigação que nós temos de servir a Deus quando Ele chama, quando Ele manda, assim no caso de Jonas como exemplo aí. E o versículo 17 diz que se você faz de bom coração, você ganha prêmios. Qual é esse prêmio quando você faz a vontade de Deus de coração? Vou citar um exemplo de novo aí, desse de fazer de boa mente. Um pastor, o pastor que tem o prazer de pregar na igreja, aí depois ele tem um prêmio de viveu uma noite maravilhosa com a família, saiu da igreja, foi lá para uma lanchonete, uma pizzaria, para onde ele quiser lá, né? Viveu uma noite maravilhosa com a família, filhos, né? Abençoado. É o prêmio da vitória que Deus deu, porque a missão que Deus encarregou de levar a mensagem a toda criatura, Ele já fez. Ele já foi até a igreja, já pregou, já falou do amor de Cristo, e agora é o prêmio dele de viver uma vida íntegra e justa aí, né, com a família. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Mas aquele que faz a vontade de Deus por obrigação ali, sem querer fazer, olha, não dá certo. A compensação é muito pouca. Deus não vai te retribuir com abundância. Deus vai te dar o que você está dando. Se você está dando o seu coração para pregar de ururu, Deus vai te dar a mesma recompensa. Vem cá, vai ser pela metade. Porque aqui se planta e aqui se colhe. Se plantou muito, colhe muito. Se plantou pouco, colhe pouco. Então, se faz de boa mente, a mente está alegre, feliz, a abundância, o prêmio da abundância é maior. Mas se faz de qualquer jeito você vai ter as coisas na sua vida. É o que é, não tem como tirar nem pôr. Vamos botar Jonas. Jonas não quis fazer o que Deus ordenou. E o que aconteceu? Foi engolido na boca da baleia. Foi engolido pela baleia aí, 3 dias e 3 noites. Aí o que acontece? Ele se redime com Deus. Mas quantas pessoas vai parar no leito de morte e não entende e acaba morrendo? Ou entende e volta e faz o que Jonas fez, continuou a missão. Mas quantos pode não reconhecer a tempo? Então é isso aí. Versículo 18. Logo que prêmio tem.
aqueles que fazem pessimamente. Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Esse versículo 18, ele fala que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Quando o servo do Senhor está pregando a palavra de Deus, o que acontece? Quando você faz de bom coração, você está ali pregando pela vontade de Deus, você está grato porque você está ali, Deus, ele fala na sua boca o que você tem de falar e te cala quando for hora de você calar. Então, é importante isso. Quando é feito de má fé, a pessoa começa pá, 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 pá. Vamos supor, vomitar palavras que não tem nada a ver. E acaba abusando das coisas, né? Que poderia ser boca de Deus falando nele e acaba falando coisas que não tem pé nem cabeça, né? E é assim que acontece. Então, quando a gente faz de boa vontade, Deus fala na nossa boca. Quando a gente faz de má vontade, o Espírito Santo de Deus nem trabalha direito ali e a pessoa sai falando coisas que é da boca dele e nem deixa Deus falar na boca dele. Porque às vezes tá com tanta pressa, né, de ir embora, tem pouco tempo, né, a pessoa tem mania de falar assim, nós temos pouco tempo, vamos falar logo, porque tá com pressa, tal. Pressa de quê? Se você é servo do Senhor, você se dedica às coisas do Senhor, você tá com pressa de quê? Deixa Deus falar na sua boca. Porque ele vai ter o começo e vai ter o fim do que ele quer. Ele tem que passar a mensagem de Cristo. Deixa Deus falar. Então, o versículo 18 diz que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então, Deus ele tem um grande poder para dar àqueles que evangelizam pessoas, que levam a mensagem de Cristo, que levam a mensagem de Deus. Então, é isso aí. Há um grande poder nas coisas do Senhor. Versículo 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Bem, essa mensagem aqui diz, no versículo 19, porque sendo livres para com todos, o que significa essa mensagem 19? Eu acho interessante, gente. O meu canal podia ter tudo certinho, né? Eu comecei lá Mateus, mas Mateus eu vou fazer certinho, todos os capítulos. Eu parei lá num capítulo, vou continuar esse capítulo e até o fim, mas hoje, em específico, eu vou falar de Coríntios 1 Coríntios capítulo 9. Por quê? Porque o que está dizendo aqui em Coríntios, eu posso pregar de novo essa mesma palavra, talvez com outros discernimentos, que vai chegar a outro público, porque todo dia Deus ele abre a nossa boca para falar o que Ele quer e passar a mensagem que Ele quer. Seja a vontade de Deus e não a minha, e não a nossa. Sempre é de Deus. Então, o versículo 19 diz assim, porque sendo livre para com todos, seu coração está livre para pregar para qualquer um? Olha só, porque sendo livre para com todos, seu coração é livre para pregar para todos? Ou seu coração seleciona, peraí, eu sou de uma congregação, só posso pregar para aquela congregação? Ou seu coração é livre para com todos? Seu coração é livre para fazer a vontade de Deus em todas as situações que Deus te chamar? Se Deus te falar, você vai pregar para aquela pessoa, você falar, é lá que eu vou. Você vai pregar para aquela pessoa, é lá que eu vou. Você está pronto para servir a Deus com o que Deus manda? O seu coração é livre para com todos? Ou você tem limitação? Nossa, minha igreja não pode me ver conversando com fulano que é da outra igreja. Nossa. Você tem limitação? Então não é Deus que ordena a sua vida? Por um acaso é o povo que te ordena aí? É o que vai te levar para a salvação eterna? Então o seu coração está livre para pregar a todos? Ou o seu coração é prisioneiro de um lugar só? Porque Jesus, ele veio para curar os doentes. Ele veio para buscar os que precisa. O que Deus determinou a ele a fazer. Porque se ele tivesse que ir atrás somente dos apóstolos dele, das pessoas boazinhas, como ele diz na palavra, se todos nós fossem bons, e aí? Para que serviria Deus? Não precisaria de Deus, porque todo mundo era bom.
Que graça teria viver nesse mundo? A gente nunca ia estar aí orando pro nosso próximo, orando pros nossos filhos, orando pro esposo, pra esposa, né? Pros familiares. Então, hoje nós ocupamos a nossa cabeça o dia inteiro, por quê? Porque mente vazia é moradia de Satanás, mas se você tem a mente cheia do Espírito Santo, você vai estar orando para sua família. E quando acabar seu dia, você já arrumou casa, já lavou roupa, já saiu para trabalhar, já voltou e você já orou para todos os seus familiares. Porque enquanto você coloca lá a roupa na máquina, a palavra você tá, Deus, proteja fulano, proteja ciclano, e aí você vem para a cozinha, e você vai para o seu trabalho, você já sai de casa pedindo a proteção de Deus para a sua vida, para a família de toda a sua família que saiu de casa. Quando você olhar durante o dia, você já fez tudo que tinha para fazer. É só agradecer. Deus, obrigado. Cheguei uma hora dessa, de noite, só agradecer ao Senhor. Não é isso aí? Então tá. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Quando nós servimos alguém, é quando nós fazemos algo para alguém que o ajudou em alguma coisa que ele necessitava. Então, servir é você servir alguém. Quando você fala da mensagem de Cristo e aquela pessoa precisa ouvir algo para animar os ânimos dela, animar a vida dela, e você chega e leva algo que dá alegria para o coração dela, você está servindo ela. É a mesma coisa do patrão estar com sede e o servo dele leva uma água para matar a sede dele. Ele não vai ficar feliz? Porque ele bebeu a água, ficou feliz e alguém levou para ele essa água? Não foi o servo? Então é a mesma coisa, estou dando esse exemplo, tá? É os exemplos que Deus me toca no coração, que seja fácil para que vocês assimilem aí as palavras. Porque eu entendo que alguns não leem a palavra porque é difícil, linguagem difícil. Mas o que Deus quer dizer é isso aí. Versículo 19 diz então: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais vidas para Deus. Versículo 20: e fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Que maravilha, só Deus testificando. O que eu disse anteriormente que você tem que fazer, né? O que está escrito aí no versículo 19, né? Porque sendo livre para com todos, não é verdade? Fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais vida. Não é isso? O versículo 19? O versículo 20 somente abrangia um pouco mais o assunto. Por quê? Fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu também debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O que significa? Jesus, quando ele foi lá sentar à mesa com os pecadores, cobradores de impostos, né, que eram julgados lá pelos apóstolos, o que significa? Ele fez isso para agir no meio deles, para ganhar eles para Deus, né? Tanto que depois ele foi até a casa de Zaqueu e ganhou Zaqueu, né, para Deus. Então eu falo mesmo, tem coisas que a gente tem que parar para pensar, tem que ler a Bíblia toda para poder encaixar uma coisinha na outra e tentar entender Deus, entender o porquê que Jesus veio. Jesus, ele se juntou com eles para falar de Deus, né? Jesus sentou ali à mesa deles para ganhar a confiança deles e ter a oportunidade de falar de Deus. Se a pessoa é presa, não, a minha igreja não aceita que eu converso com ninguém. Como que você vai ganhar a vida se você está preso? Porque Deus ordenou que você esteja livre para com todos, para que você possa salvar o máximo de vida possível, porque você hoje é pescador de almas. E se você é pescador de alma, você não pode estar preso. Você tem que estar livre. Livre. Para que você possa levar a mensagem a toda criatura. Porque se seu coração estiver preso, você tem que ficar vigiando. Não, peraí, que a fulano pode ver que eu estou falando com o cicrano, porque cicrano não é da minha igreja.
Ah, eu não posso falar com cicrano porque os outros vão falar, né? E realmente há um ditado que fala, né? Quem se mistura com porco come lama. Mas você não vai andar com essas pessoas. Você não vai andar, você vai simplesmente passar a mensagem. Você não precisa ir pra balada com ele para passar a mensagem de Cristo. Não, não é assim não. Não é isso que está dizendo aqui não. Jesus não foi pra balada de ninguém para poder fazer com que eles escutam. Ele sentou à mesa com os pecadores e cobradores de impostos. Mas por quê? Por que ele fez isso? Ele somente sentou, passou a mensagem de Deus e voltou para os apóstolos. Ele não ficou andando o tempo todo com eles, enquanto eles não se converteram. Mas a oportunidade que ele tinha, ele falava de Deus para aquelas pessoas. Ah, eu tenho um amigo que ele não conhece Deus, então vou marcar um encontro com ele, da gente ir numa pizzaria, e ali eu vou conversar com ele sobre Deus, vou convidá-lo para ir na minha casa, para a gente fazer um estudo da Bíblia, vou chamar ele para ir para a igreja. Então eu vou ajudá-lo a caminhar em direção a Deus. Mas se ele vira para mim e fala assim, ó, vamos pra balada? Ah, sinto muito, mas eu não vou poder ir, porque eu não posso gastar meu tempo com coisas que não vai trazer crescimento para minha vida, para minha alma. Mas se você sente vontade de ir, vá. Porque Jesus, ele fala, vinde como estais. Eu só quero te respeitar e eu exijo o respeito. Então, me respeite por não ir, porque eu tenho a minha crença, e eu respeito você no que você hoje pensa, até que você venha a conhecer verdadeiramente Deus. Porque vinde como estais. Eu nunca vou dizer para ele, não, não vai, isso é pecado, você não pode, eu não, Deus que me livre. Porque tem gente que faz isso. Às vezes você vai lá na inocência, né, e fala assim, e aí, vamos pra balada. A pessoa fala, Deus que me livre, credo, que não sabe falar, não tem respeito. O servo de Deus, não. Quando ele quer salvar uma alma, levar para Deus, ele vai tratar bem, mas verdadeiramente do fundo do coração. Gasta o tempo dela, da pessoa, né? Gasta o tempo para ir cuidar daquela ovelhinha, ir na casa dela, passar a mensagem de Cristo, ajudar no que for necessário. E quando ela fala assim, e aí, vamos pra balada, tal, não sei o quê. Eu falo balada, mas é outras coisas, às vezes. São coisas aí do mundo que a gente não quer, né? O servo de Deus não gasta tempo mais. Se acontecer de alguém que você tá aí levando a mensagem, te convidar para algo que você não faz, vai com educação e respeito e diz para essa pessoa, me desculpa, mas eu não posso ir, eu não quero, eu não me sinto à vontade nesses lugares mais. Já fui muito, mas hoje em dia não me atrai mais. Então eu prefiro nem ir. Mas me desculpa aí qualquer coisa, mas pode ficar à vontade, vai, porque isso não vai atrapalhar os seus estudos para aprender com Deus. A gente vai continuar falando do amor de Cristo, porque essa é a nossa missão, passar a mensagem de Cristo. Só, não ficar dando opinião na vida da pessoa. Você já passou a mensagem. No dia que Deus despertar ela, essa pessoa, ela vai entender o que Deus quer. E olha só, Deus desperta, gente. Deus desperta. Conheço muitas pessoas que achavam que a vida era de qualquer jeito e quando descobriu Deus, falou, nossa, hoje eu acordei assim, assim, assim. Eu falo, glória a Deus. Deus despertou aquela pessoa e aquela pessoa mudou completamente. Porque Deus a despertou. Lembre-se, você somente ora. É Deus quem opera o grande milagre. Repete comigo. Eu somente oro. É Deus quem opera o grande milagre. Gravou isso aí no seu coração? Então lembre-se disso sempre, em todo lugar. Eu somente oro. É Deus quem opera o grande milagre. Porque assim você nunca vai engrandecer o seu coração. E Deus nunca vai precisar te punir por nada que você fez de exaltação com o poder dele na sua vida. Bem, versículo 21. Porque os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei.
Deus, ele sabe o seu coração. E se você está lá, no meio daquelas pessoas, ele sabe o seu coração que você tem Deus, mas você está lá no meio deles para salvar eles para Deus. Deus conhece você. As pessoas em volta vão julgar, mas Deus conhece você. E é Deus que vai te levar à salvação, não vai ser as pessoas que te rodeiam. Então esteja livre o seu coração para pregar o amor de Cristo. Se você está em algum lugar que limita a sua visão com Deus, saia. Ah, eu tô numa igreja aí, porque não é igreja, é templo, porque você é a igreja de Cristo. Ah, eu tô aí num templo aí, mas esse templo me proíbe falar com outras pessoas de outras congregações. Não existe. Saia do lugar que limita a sua visão. Tá limitando a sua visão com Deus? Tá atrapalhando alguma coisa na sua vida? Não, pra mim tá de boa, não gosto de fazer nada mesmo, não gosto de falar de Deus pra mais ninguém. Tá bom. Ah, então fica aí. Mas para aqueles que se sentem incomodados, saia do lugar que limita a sua visão com Deus e viva o extraordinário de Deus, porque se Deus está te incomodando, porque Deus, quando nos incomoda, é porque Ele nos chama, porque Ele sabe que nós somos guerreiros valentes para lutar e dizer a toda criatura o quanto Deus é grande e poderoso para agir e realizar o impossível. E é isso aí. Deus é o que é. Versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha só, versículo 22. Marca na sua Bíblia para você não esquecer. Muitas das vezes você vai chegar perto daquelas pessoas fracas, cheias de negatividade, pessoas que se você chegar um segundo perto dela, parece que você vai morrer no lugar dela, de tanta negatividade. Mas você tem que estar ali e você fala o quanto você também um dia já foi fraco. E você fala, mas você pensa que eu um dia não pensava como você? Porque todos nós um dia passamos por isso. Mas hoje eu estou aqui porque se Deus me sustenta, porque hoje Deus me mostrou que eu posso tudo nele que me fortalece. E essa pessoa vai ver, porque você antes de sair de casa, para ter com ela uma conversa, você já orou a Deus para falar, Senhor, me faça falar quando for hora de falar e calar quando for hora de calar. E quando você chegar lá e abrir a sua boca, vai ser Deus falando na sua boca. Porque esse Deus, ele é tremendo, que age e faz. É um Deus que tudo pode. E para salvar alguns é necessário que muitas coisas sejam feitas e sem medo. E o coração tem que estar livre para pregar. Não pode ter ninguém botando pressão para que você não venha mentir. Porque já pensou? Minha congregação, meu templo não aceita que eu converse com outras pessoas e aí eu vou mentir, né? Irmão, eu fiquei sabendo que você estava na casa. Não, não estava na casa de fulano, não, eu estava no supermercado. Deus não gosta disso. Mentira! Eu vou mentir para salvar minha pele, mas esqueço que Deus, ele vê todas as coisas e Deus não quer que faz a obra dele com mentiras. Então esteja com seu coração livre para todos. Esteja com seu coração livre para todos, para salvar alguns ou até mesmo todos que você pregar. E é isso aí, esteja com o coração livre para todos, né? E versículo 23. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Nós somos participantes do Evangelho. Nós estamos aqui falando do Evangelho, então nós já fazemos parte do Evangelho. O Evangelho já está em nós e nós estamos no Evangelho, porque nós vivenciamos tudo que Deus tem para nós. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Bem, olha que massa, né? Corre de tal maneira que o alcanceis. Bem, pensa bem. Vamos colocar aqui um estádio de futebol. E ali os jogadores estão ali. São quantos jogadores? Eu não sei muito de futebol, não gosto, mas eu não sei quantos jogadores tem de um lado. Se vocês souberem, coloca aí.
Eu não sei se é 11, 12, não lembro, não sei, não lembro agora. Mas já que falou de estádio, vou citar esse exemplo. Você pode ver que num jogo de futebol, são muitas pessoas correndo, mas só um leva a fama e os companheiros levam a fama também, não é verdade? Mas quem mais leva a fama foi aquele que chutou para gol. O time inteiro leva a fama que o time ganhou, mas sempre aquele que chutou tem mais fama. E eles são um time, né? Todos eles vão levar prestígio, mas aquele que chutou a bola, ele vai ter mais fama. Bem, eu tô colocando esse exemplo aqui porque eu lembrei do estádio, mas quem tiver outros exemplos pode colocar. E se Deus me lembrar de alguns mais exemplos aí que eu possa colocar, eu vou estar abrindo de novo outro vídeo e falando de novo sobre o tema. Bem, versículo 24, repetindo aí: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É isso aí. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se obtém. Se você luta, você vai obter o que você está lutando. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Bem, falando dos jogadores, é corruptível. Mas nós, pregando a palavra de Deus e lutando, vencendo, ganhando almas para Deus, isso vai ser incorruptível. Pois, versículo 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Bem, esse versículo 27 é muito importante. Por quê? Antes subjugo o meu corpo. Quando nós fazemos a missão do Senhor, nós temos que julgar a nós mesmos. Será que eu estou sendo íntegro e justo para poder fazer essa obra de Deus? Porque a primeira coisa que o servo de Deus tem que fazer é julgar ele mesmo. É saber se ele mesmo se sente apto a fazer a obra de Deus. Então vem versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Por quê? Porque vamos supor que eu pregue decência. Eu acordo de manhã e Deus fala para me falar uma palavra sobre decência, e aí eu saio com uma roupa que não tenha decência. Aí eu vou pregar sobre decência, a pessoa vai fazer o quê? Vai me reprovar. Olha aqui, olha para você primeiro. Você está falando comigo sobre decência? Olha para você. Que decência você tem? Aí vamos supor que eu sou uma pessoa que estou no bar todo dia. E aí eu resolvo falar de Deus para alguém lá. E essa pessoa fala assim, quem é você para falar para mim, me reduzir minha bebida? Olha você todo dia bebendo. Nós somos reprovadas nessa hora, né? Então nós temos que mudar o nosso ato de agir, pensar e falar, para que as pessoas que a gente pregue vejam em nós a mudança e aí sim acredite. Porque as pessoas têm que ver a mudança em nós, para que nós sejamos espelho para eles. Bem, eu fiz esse 1 Coríntios capítulo 9 para vocês. Eu tirei essa mensagem para falar para vocês, porque aqui fala um pouquinho do apóstolo Paulo, e eu achei interessante, né, sobre isso, porque fala sobre a liberdade dos apóstolos, né, a liberdade e a missão dos apóstolos. Então, é uma liberdade e ao mesmo tempo não há liberdade, há um livre-arbítrio que realmente só para uma escolha e depois não há mais livre-arbítrio, é a vontade de Deus e não a nossa. Então, resumindo aí, tem os seus limites e as suas liberdades de acordo com a vontade de Deus, que é como eu disse aí sobre o pastor, que faz a obra de Deus com muito amor e carinho e depois ele tem um privilégio aí, né,
de sair com a família e se divertir em paz, porque Deus abençoa, porque ele fez já a missão de Deus, então ele já tem lá sua retribuição da mão de Deus, que é a alegria e a felicidade de estar aí curtindo, né? Tudo que é feito com amor tem retribuição de amor, então é isso aí. Primeiro buscar o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Bem, essa é a mensagem de hoje. Vou voltar aí a gravar Mateus, porque eu ainda não terminei. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.